Meus queridos irmãos, nós queremos saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para apresentarmos o nosso Personagens Bíblicos, que é um programa que anunciamos de forma semanal aqui nos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, onde abordamos aspectos históricos, proféticos, sobre homens e mulheres descritos na Palavra de Deus. Está aqui conosco mais uma vez o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Nós estamos em uma série onde estamos abordando aqui uma personagem do Velho Testamento. Estamos falando já há 3 episódios sobre Esther. E só recapitulando, no episódio passado, falamos do momento ali em que Amã, o inimigo dos judeus, elaborou um plano para exterminar Mardoqueu e todo o povo judeu que estava ali na fortaleza de Suzã. E falamos também do recurso daquilo que foi usado por Esté e o povo para que eles pudessem alcançar vitória. Hoje nós vamos para o nosso 4º episódio e para isto iremos deixar um texto aqui inicial. Convidamos você que está nos acompanhando para abrir a sua Bíblia no Velho Testamento, livro de Esté, capítulo 3, que diz assim, Esté 7, versículo 3, melhor dizendo. Então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desce-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como o meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esté: Quem é este? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esté: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Pastor Luiz, agora vamos passar para o momento em que o rei ouviu a petição de Esté e verdadeiramente ali ela alcançou a vitória perante aquela situação adversa que o povo estava enfrentando. Eu queria que o senhor desenvolvesse esse assunto para os nossos ouvintes. Isso. Agora é importante nós lembrarmos um fato que precedeu a esse momento e como que nós vemos a operação de Deus para a vida da igreja. A palavra nos fala que houve um momento lá na vida do rei que numa noite fugiu o sono, ele perdeu o sono e mandou trazer o livro de crônica das memórias. E ele resolveu ler. Veja bem, como que o senhor faz as coisas. E quando ele vai ler o livro das memórias, o livro das crônicas do rei, ele vai achar escrito aquilo que Mardoqueu havia feito anteriormente. Então, havia 2 eunucos, ou seja, 2 servos do rei, que estavam planejando ali, tentando contra a vida do rei. Mardoqueu, que estava sentado à porta do rei, ele ouviu o plano desses 2, ele mandou avisar o rei sobre este plano e o rei mandou eliminar esses 2 eunucos, mas ficou registrado ali na crônica. Mas ele perguntou, mas essa pessoa que denunciou esse plano, essa rebelião contra o rei, foi feita alguma coisa por ele? Não foi feito nada. Aí ele chamou Amã e foi falar com Amã. Falou, veja bem, teve a pessoa cujo rei ele deve ali uma honra,
e falou sobre todos os atributos daquela pessoa que havia ali contribuído para a vida do rei. Perguntou a Amã o que deveria fazer. E Amã, ele até perguntou: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada, né? Amã disse: de quem? Aí ele pensou no coração, ele está falando de mim, né? Olha Aí a só, vaidade a subiu no vaidade, né? coração de Amã, né? Achou que Então, era ele, né? olha só, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte o cavalo em que o rei costuma andar, montado, põe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Só que era Mardoqueu. Então, o próprio Amã, que estava tramando contra a vida de Mardoqueu, teve que se humilhar e dar todas as honras para Mardoqueu. Mas nisso, Esther já tinha ali pedido para fazer um banquete com a presença de Amã e agora ela já vai denunciar Amã. Então a palavra nos fala que ele fala assim: o homem e opressor, o inimigo é este mau Amã. E a palavra fala que o rei se levantou e Amã se pôs de fé porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Então veja bem, já veio o juízo sobre Amã. Agora é importante nós mencionarmos aqui que a esposa de Amã tinha sugerido a ele para fazer uma forca para enforcar ali Mardoqueu. Tem dois aspectos aí muito importantes nós entendermos aí que são proféticos. Primeiro, o seguinte: como nós havíamos comentado anteriormente aqui, nós lembramos lá da experiência de Jezabel e Acabe, Sim. né, contra a vida de Nabote. Acabe ficou furioso com Nabote, mas ele não pôde fazer nada. Quem foi fazer foi Jezabel. E nós aprendemos isso na palavra. O adversário, ele não tem nenhum poder sobre nós. Ele usa a carne para intentar contra nós. Nós lembramos que aconteceu no Jardim do Éden, não é isso? Então estava lá Eva, Adão. Quem que o adversário usou? Usou uma serpente. Então, da mesma maneira, aqui a palavra fala que a esposa de Amã, ela que vai ser usada para poder que fizesse uma forca para Mardoqueu. Por que a forca? Veja bem, o maior legado que o Senhor Jesus deixou para nós foi a comunhão. Então, quando ele morre, ressuscita a comunhão. Quer dizer, é a nossa união com o Pai. E para ter união com o Pai, nós temos que ter união com a cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. O que ele falou? Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é isso? Sim. Então, quando o Senhor mostra a igreja como corpo, unido à cabeça, que é o Senhor Jesus, nós estamos unidos em comunhão com o Pai. Bom, agora nós vamos aqui no aspecto físico, né? Quando você vai enforcar a pessoa, a união do corpo com a cabeça, ela se faz com duas coisas. Primeiro, pelo sangue e o oxigênio, que vai alimentar o cérebro. E segundo, todo o sistema nervoso que vai comandar o corpo. Então, o sangue e o oxigênio sobem para o cérebro e o cérebro atua no sistema nervoso comandar o corpo. Quando você estrangula, você enforca, você corta tanto o sangue que vai para o cérebro e tanto o sistema nervoso que controla o corpo. Ou seja, você corta toda a comunhão. Então, veja bem, o que é o adversário? O objetivo do adversário é tirar a comunhão. Ele usa todos os recursos. É anular a ação do Espírito Anular a Santo no ação meio do da Espírito igreja. Santo. Então, nós vemos aqui como que o projeto do adversário aqui, usando a carne, que ele hoje, infelizmente, nós estamos num momento muito sério na vida do mundo e aquilo que nos cerca. Lá na igreja primitiva, a grande oposição era oposição levando os irmãos para as fogueiras,
para as cruzes, para as arenas. Era oposição física, era a morte. Mas hoje a situação é mais complicada, porque agora é atingir o espiritual. Então, o adversário ele tem todos os recursos para atingir nossas mentes, tirar a comunhão com o Senhor, e principalmente nós vemos isso na vida dos jovens, adolescentes, como que o adversário usa os Os maiores recursos. conflitos hoje está na mente, né? Todos os grandes conflitos estão na mente, exatamente para tirar a comunhão. Então, este ali era o objetivo do adversário para, quando fala ali enforcar Mardoqueu, exatamente tirar a bênção do Espírito Santo da vida do homem. Agora, interessante que Esther, quando foi convidar o rei para entrar ali junto a ela e ela fazer o pedido, a Bíblia fala do banquete do vinho, porque a figura, o elemento principal daquele banquete era o vinho. É, E o vinho nos fala da ação do Espírito Santo, né? Hoje a igreja, ela quando vai se apresentar à presença do rei também, ela usa uma das doutrinas que marcam essa obra, que é o clamor pelo poder do sangue de Jesus, não é isso? é isso mesmo. A nossa vitória está no poder do sangue de Jesus. É baseado nessa doutrina, vivendo essa doutrina, que hoje nós adentramos ao santuário, né, com ousadia, como diz o livro de Hebreus, não é É isso? isso mesmo. A vitória ali de Esté foi no banquete do vinho. Hoje a igreja, ela alcança a vitória pelo poder do sangue de Jesus. Por isso que nós clamamos no início do culto pelo sangue de Jesus, não é isso? É isso mesmo. Pregamos sobre o clamor pelo sangue de Jesus, vivemos no clamor, porque essa luta que hoje é travada no âmbito espiritual, o homem ele não vai conseguir vencer com recursos humanos, né, próprios do homem, mas com recursos espirituais, não é isso? Isso. E a partir dali, desse banquete, como Esther vai denunciar Amã e como que viria o juízo que estava ali sobre Mardoqueu, agora vai inverter, porque na realidade Amã que vai ser No enforcado, banquete do vinho a sentença foi ali mudada. foi toda mudada a sentença. Então, agora é interessante porque agora nós estamos vivendo, é muito importante, a igreja está vivendo um banquete, Amém. uma festa. Está lá na parábola das bodas, né? É, é, é importante nós entender porque nós estamos preparando, nós estamos vivendo aqui esse banquete. O mundo tem um banquete. O banquete do mundo é diferente. É para a morte. O banquete da igreja é para a vida. Então, Amém. o mesmo juízo que estava sobre Mardoqueu agora vai inverter e vem sobre Amã. Então, nós vamos ver a derrota de Amã e depois, só para nós concluirmos aqui, depois nós vamos ver que Mardoqueu ele vai ser o segundo no reino, no lugar de Amã. Agora é importante nós entendermos o profético. O mundo está sobre o maligno. Ele está no maligno. O adversário domina o mundo. Nós vemos ali Amã era o segundo abaixo do rei. E o rei, ele dominava sobre 127 províncias. A palavra nos fala aqui Era a que, maior que era potência da da época, Índia né? até a Etiópia, ou seja, praticamente o mundo antigo todo estava sob domínio persa. Era a maior potência da Era a maior época. potência. Então, e Amã, que estava debaixo do rei, ele estava dominando isso tudo. Então, olha a potência e o tamanho do povo que o adversário ele dominava ali, como hoje o adversário domina, hoje o mundo inteiro, e estava ali Mardoqueu com um grupinho de judeus pequeno, ali em Suzã, a maioria estava em Suzã, talvez esparramado em outras províncias, mas a maioria estava ali em Suzã, e como que o Senhor dá vitória naquele povo pequeno através da ação de Mardoqueu. Quando nós vemos o livro de Esther, toda a ação aqui é de Mardoqueu.
desde a indicação de Esther, desde acompanhando Esther, o A aconselhamento a ênfase é o Esther, Espírito Santo, né? toda a ênfase aqui é o Espírito Santo. Então, aí nós vamos entender, nós somos um povo muito pequeno em relação ao mundo, né? O adversário domina todo mundo e nós um povo pequeno. Mas a palavra é bem clara. E veja bem, quando o Senhor fala lá na segunda carta aos Tessalonicenses, quando fala a respeito do momento, desse momento, da grande operação do iníquo, né, do adversário das nossas almas, fala que tem um que resiste. Só tem um que resiste, que é o Espírito Santo, até que do meio seja retirado até o arrebatamento. Amém. Então, como que pode um povo tão pequeno resistir a uma pressão, uma opressão do mundo tão grande? O que diz a palavra? Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Então, por isso nós sabemos que a igreja, ela é vitoriosa. A obra do Senhor é vitoriosa, o reino é vitorioso. Então, aqui nesse livro de Esther, nós vemos quando que o Senhor mostra a vitória do povo do Senhor em cima de tanta opressão, em cima de toda a oposição que sofreu, mas estava ali uma ação maravilhosa. Ali era Mardoqueu. E para a igreja, há uma ação maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Agora eu queria só abordar 2 aspectos aqui, pastor Luiz. Primeiro que Amã, ele foi, morto no próprio instrumento que ele havia feito para destruir o povo. É isso mesmo. É isso mesmo. No próprio instrumento, ou seja, o que era, juízo de morte para o povo, Deus transformou em vitória. É isso mesmo. E depois, o senhor mencionou que o povo de Deus ali era um povo pequeno, né. Só que lá no capítulo 9, verso 10 e depois também o 16, a palavra nos fala que os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, foram mortos, porém o despojo não estenderam a mão. Ou seja, depois os filhos de Amã também foram destruídos. E lá no 16 fala que também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se pôr em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e exterminaram dos seus aborrecedores 75.000. É isso mesmo. A vitória do Senhor é completa, né? A vitória foi completa. Completa. E eles não levaram, não estenderam a mão nos despojos. Isso. Ou seja, tudo relacionado ao inimigo eles deixaram de Não lado. tem valor. Não tem Não valor. tem valor na obra de Deus, né? Exatamente. E finalizando aqui, pastor Luiz, interessante que o livro de Esther, no capítulo 10, quando encerra esse livro, a ênfase aqui não é para Esther, mas toda a ênfase aqui era para Mardoqueu. Exatamente. E nós aprendemos que Mardoqueu é a figura do Espírito Santo, né? É isso mesmo. A ênfase da igreja, o que prevalece na igreja é o Espírito Santo, é a obra do Espírito, né? Isso. Amém. Importa que ele cresça, né? Não foi isso que João Batista diz, falando de Isso. Jesus? Isso. Importa que ele cresça e que eu diminua, né? É isso mesmo. Amém, pastor Luiz? Amém. Amém. Meus amados, nós finalizamos assim uma série falando sobre Esther e sempre falamos da importância de você ler a palavra, meditar na palavra, buscar a Deus para que Deus possa falar contigo através da palavra. Desejamos assim a todos a paz do Senhor Jesus.